Irmãs, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu peço licença para tirar aqui os meus sapatos, porque, como diz Moisés naquele encontro na sarça ardente, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo és. Então eu me sinto muito pequena para estar aqui nesse púlpito, esse lugar que é exclusivo para a glória de Deus. Amém, queridos? Irmãos amados, vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai eterno, nós nos humilhamos, Senhor, e nos prostramos, Pai, diante da Tua presença bendita, gloriosa. Recebe, Senhor, a adoração dos nossos lábios, que seja, Senhor, aceitável a Ti como um aroma suave. Senhor, te agradecemos por essas mulheres, Pai, que se submeteram a esse aprendizado. Ó Espírito Santo de Deus, faz, Senhor, nas nossas vidas todas as mudanças necessárias. Tu és livre, ó Espírito Santo, Tu és livre para agir nas nossas vidas. Tu és livre para agir nos nossos lares. Tu és livre para agir na nossa igreja. Senhor, Tu és livre para agir nessa sociedade que está tão degradada, Senhor, que precisa de Ti. Tu és livre para agir no nosso país, Pai, que está tão conturbado. Senhor dos exércitos, age, Senhor, onde estiver ali o Teu povo clamando, que o Senhor ouça a nossa oração e que o Teu Espírito nos guie nesse momento. Fala conosco, Pai, precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma situação. Recentemente eu fiz uma viagem, eu e meu esposo, e eu conheci uma irmã, né, brasileira, que ela mora em outro país, e ela compartilhou da sua tristeza muito grande, porque a sua filha mais velha andava nos caminhos do Senhor, andava na igreja, e de repente, ela começou a receber, aquela jovem, algumas informações, algumas orientações, né, contrárias aos ensinos dos seus pais, que também eram crentes, do pastor. Chegou uma mulher na igreja, lá na outra América, e começou a falar, a fazer amizade de maneira sutil. Não, seus pais não são autoridade na sua vida. O pastor não é autoridade na sua vida. Esses ensinos aí, ó. E aquela menina começou a dar ouvidos e ela apresentou um rapaz para ela, muçulmano. E aquela mocinha veio a namorar com esse rapaz, depois veio a se casar com ele. E agora ela foi convertida, né, ao Islã. Filha de brasileiros, né? Ela é filha de brasileiro, mas o pai é americano. Então, eu e meu marido, nós ficamos pensando, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Que ensinamento é esse? É lógico que naquela igreja o pastor identificou, né, aquela situação daquela mulher que se infiltrou no meio da juventude para desencaminhar. E ela, logicamente, saiu da igreja, mas ela trouxe esse prejuízo para essa família. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que deu errado, né? O que ela deu errado? Essa menina que foi criada na igreja e, de repente, começou a desacreditar de tudo. Então, depois a mãe mesmo falou para nós. Eu sei que muitas vezes, eu errei muito, eu fui muito dura. Eu não tinha paciência de ensinar.
Queridos, isso é apenas um exemplo, tá? O que a palavra de Deus nos deixa claro? Que nós precisamos aprender com os erros do passado. Sabe para quê? Para que a gente não caia nos mesmos erros. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Pode passar, Débora. Próximo slide. Quem aqui já ouviu falar, quando um avião cai, o que todo mundo fica procurando nos destroços? As caixas pretas, né? E depois eu pesquisando, eu fui ver que as caixas pretas não são mais caixa preta, não. Agora é dessa cor aqui, ó. É meio laranja, meio vermelho. Irmãos, as caixas pretas dos aviões comerciais, elas são acopladas geralmente na cauda, que é a parte que demora mais, né, para cair quando tem um acidente aéreo. E vocês sabem, a função dessa caixa preta, ela tem dois dispositivos, né, dentro dessa caixa preta, que um vai gravar toda a velocidade, o trajeto, todos os detalhes daquele avião, do percurso. E a outra caixinha, ela tem uma função um pouco diferente. Ela vai gravar as conversas do piloto, do copiloto, as conversas que eles travavam com o pessoal que estava em solo, né, na torre. Então, essas informações são todas bem gravadas, e essas caixas pretas, elas têm uma resistência à água, a choque, a fogo. E quando então um avião cai, o que os especialistas em segurança de voo eles procuram com essas caixas pretas? Eles começam a analisar de maneira bem profunda quais foram os erros. Se houve uma falha, um erro mecânico, se houve um erro humano, com a finalidade de evitar que esses erros possam causar futuros acidentes. E trazendo esse exemplo, irmãos, para a nossa vida, nós também precisamos mirar, nos apropriar dos exemplos que a palavra de Deus nos fornece, para que nós não cometamos certos erros do povo de Deus. Veja bem, fazendo aqui essa comparação, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, aquele que disse assim sobre a importância do exemplo. Sede, quem sabe o versículo, sede meus imitadores, quem sabe repete comigo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha a importância do exemplo. A palavra de Deus a todo instante nos dizendo para nós desenvolvermos a mente e o caráter de Cristo. Ou seja, em outras palavras, siga o exemplo de Cristo. Então, irmãos, tendo em mente que nós somos referenciais. O ser humano, irmãos, precisa de exemplo, precisa de referenciais, nós precisamos. Então, o apóstolo Paulo, eu só vou ler com vocês, a igreja do Senhor Jesus, aqui nessa noite, 2 versículos, tá? Que se encontram lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6 e verso 11. Nesses 2 versículos que nós já vamos ler, que já vai ser ali projetado, o apóstolo Paulo nos exorta a respeito da importância do exemplo. O que Paulo fez aqui, que ele vai nos mostrar? O apóstolo Paulo, ele vai revelar, ele vai descrever, ele vai contar sobre a conduta do povo de Deus, o povo de Israel, naquele momento da história em que eles foram libertos da escravidão no Egito rumo à terra prometida. E como eles falharam, como eles murmuraram, como eles reclamaram, como eles sentiram saudades, né? Lá das cebolas, das carnes do Egito, né? Mas pensando bem, não é essa a nossa tendência humana?
Às vezes a gente quer jogar pedra, mas o povo teimoso, né? Então a consequência deles foram uma viagem que podia ser feita em 3 meses, eles ficaram rodando, 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 quantos anos? 40 anos. Então, irmãos, Paulo nos exorta, olha para o exemplo. Para quê? Para a gente não cometer o mesmo. Então, queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi criada com esse propósito de nos orientar, de nos instruir e direcionar a nossa conduta, em outras palavras, para nos proteger. Proteger do quê? De nós mesmos, porque a nossa natureza ela é tendenciosa ao pecado. Amém, queridos? Então vamos ler juntos aqui no próximo slide, olha. Vamos ler 1 Coríntios 10, o versículo 6 primeiro, por favor, o versículo 6. Vamos ler juntos, igreja? Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Agora 1 Coríntios 10, 11 e 12. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Amém, queridos? Irmãos, e a Bíblia é tão maravilhosa. O Senhor nos revela as suas orientações, as suas instruções. Mas Ele não faz só isso. Ele dá exemplo de que é possível. Pessoas que pagaram o preço. Quer ver? Eu peguei aqui 2 exemplos bíblicos de 2 mulheres, tá? 2 exemplos, pode passar. O primeiro exemplo aqui é uma mulher que a Bíblia relata sobre a vida dela e eu admiro muito. Foi difícil fazer a seleção. Nossa, porque tem tanta mulher. Joquebede, a mãe de Moisés, uma mulher corajosa, né? Escondeu o filho, evitado a morte na época de escravidão, que a ordem do rei, do faraó era o quê? Mate. Que dor, né? Matar seu próprio filho, entregar para a espada. Mas essa mulher foi ousada. Mas hoje eu quero falar rapidinho, um pouquinho sobre a vida dessa grande mulher. Quem aqui já conheceu a história de Abigail? Lá na Bíblia, no Velho Testamento, né? Ela é bem conhecida. Então, a história de Abigail está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 25. O que essa mulher tinha de tão especial? Bem, ela foi um exemplo de mulher, ela ficou conhecida como uma mulher pacificadora, prudente e sábia. Mas a vida dela não era fácil não, viu? Ela era uma mulher muito bonita, mas casada com um homem chamado Nabal. E esse homem era um homem rude, era um homem intolerante e falho, ele não tinha qualquer vestígio de sabedoria. O Davi, ele estava com seu pelotão de soldados, né, fazendo a guarda daquela fronteira que estava muito próximo às terras dos filisteus. Então, ele estava ali guardando a fronteira que separava o povo de Israel dos filisteus. Logicamente, né, ele como um soldado, ele tinha fome, né? Ele estava ali trabalhando de maneira voluntária e nada mais justo do que ele receber a farinha, uma guarnição, né, de farinha, de pães para ele e para os seus soldados. Então ele mandou que um servo dele fosse procurar Nabal, que a Bíblia diz aqui em 1 Samuel que ele era um homem muito rico, que ele tinha muitos animais, cabras, ele tinha muitos animais e não custava nada, né? E ele mandou um recado desaforado para Davi. Eu dar comida para esse homem, nem sei quem é. Nem sei quem é. Ele foi extremamente grosso
e ingrato. Porque se não fosse o trabalho que Davi estava fazendo ali, ele já teria suas terras invadidas pelos filisteus há muito tempo. Então, o que aconteceu? Isso trouxe uma fúria muito grande sobre Davi, sobre essa atitude insensata de Nabal. Então, o servo, já conhecendo a peça, foi até Abigail e falou: minha senhora, aconteceu isso, isso e isso. E Davi já mandou o recado, que ele e seus soldados vão destruir isso aqui tudo. Ela não confiou na sua beleza, ela não confiou na sua sabedoria, ela não foi tirar satisfação com o marido dela. O que ela fez? Ela se vestiu com os vestidos da prudência, da sabedoria, da humildade. E o que ela fez, meus irmãos? Ela disse para os seus servos: vamos preparar pães, carnes, tudo que era possível levar, né? Farinhas, doces, tudo que eles tinham ali disponível, colocaram nos animais e foram ao encontro de Davi. E Davi já estava no caminho, vindo com seus soldados, rumo à propriedade de Nabal para matar e destruir todos ali. E ela desceu, né, do seu animal, e ela então, com muita humildade, se prostrou diante de Davi. E ela disse: meu Senhor, sei o propósito que Deus tem para ti. Ou seja, Deus já tinha colocado no coração a reverência. Ela percebeu o propósito que Deus daria a Davi de torná-lo rei. Então ela disse: não, meu Senhor, não suje, em outras palavras, suas mãos com sangue. Em outras palavras, porque Deus tem propósitos grandiosos, aceita o nosso perdão. E ela, com tanta humildade, e Davi glorificou a Deus por essa atitude dessa mulher. E sabe o que eu aprendi com ela, com o exemplo dela? Então, Abigail, ela foi tão sábia ao ponto de evitar ali uma grande tragédia. Irmãos, quando ela voltou para casa, tudo ali se resolveu. Depois Nabal ficou paralisado, a mão do Senhor pesou sobre ele, ele veio a morrer. Davi ficou sabendo e ele ficou tão encantado com a postura daquela mulher, sabe o que ele fez? Pediu a mão dela. Trouxe Abigail para ser sua esposa. Olha o que eu aprendo com ela. Provérbios 15:1. Vamos repetir? Todas nós mulheres? 1, 2 e... A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Amém, irmãs? Que Deus possa nos ajudar, né? Na hora que estivermos assim, naqueles momentos desafiadores, né, na nossa vida, que o Senhor possa fazer como Ele fez com Abigail, dando a ela palavras de prudência, palavras de mansidão, palavras de sabedoria. Outro exemplo de mulher, essa aqui é mais difícil de conhecer. Quem aqui conhece a história de Rispa na Bíblia, no Velho Testamento? Rispa. É mais difícil, né? Essa história dela, mas é uma história muito comovente. A história de Rispa está escrita, registrada em 2 Samuel, capítulo 21. A história dela é extremamente triste, comovente, mas tem muito para nos ensinar, como exemplos, né, para a nossa vida. Nós podemos extrair dali algumas lições. Rispa, ela era uma concubina de Saul. E ela teve com ele 2 filhos. E houve um momento em que Saul havia feito uma aliança com o povo gibeonita. Mas Saul, ele foi tão imprudente que ele mesmo quebrou a aliança com os gibeonitas, né? Porque faziam alianças, um prometia para o outro que não ia guerrear entre si. Mas ele não cumpriu a sua palavra. Fizeram um conflito, entraram em guerra
E Deus, o nosso Deus, que é um Deus fiel, é um Deus que não mente, Deus começou então a pesar a sua mão sobre o seu povo amado. E eles então procuraram, né, o profeta e foi dito, olha, Saul quebrou a aliança, fez isso, fez aquilo. E então Davi, que aqui já era rei, ele foi procurar o chefe dos gibeonitas. E ele diz, nós não queremos guerra, nós não queremos, não precisa, nós não iremos atacar, desde que você nos dê 7 dos homens de Saul. Saul já estava morto, Jonatas já estava morto nessa altura, mas os gibeonitas queriam aplacar aquela ira. E eles pediram para que 7 pessoas da família de Saul fossem mortas. Então, uma outra mulher, que eu me esqueci o nome, mas está aqui em 2 Samuel, perdeu 5 filhos. E Rispa perdeu os 2 filhos. Né? Eles foram mortos. Mas eles não puderam ser sepultados. Eles não puderam ter um sepultamento digno. Seus corpos ficaram ao ermo. E naquela época, não sepultar um corpo era algo que afrontava mesmo toda a dignidade, né, da pessoa. Por que esses corpos não puderam ser enterrados de imediato? Porque era prova cabal de que o povo de Deus estava pagando por aquela dívida. Então era como, olha, a gente cumpriu nossa parte, tá? Não façam guerra. Mas Rispa, aquela mãe que perdeu ali seus 2 filhos, estava muito triste. E ela ficou protegendo o corpo dos seus 2 filhos, já mortos, contra as aves de rapina, né? Os urubus, né? Aquelas aves os corvos, né? Que vêm se alimentar, né? Das carnes e das feras do campo. Mas, queridos, ela ficou ali naquele monte onde eles foram mortos 6 meses. 6 meses, noite e dia, ela protegendo o corpo dos seus 2 filhos, né? E o rei Davi ficou tão impressionado que ele ficou sabendo, né, da atitude daquela mulher, protegendo seus filhos já mortos, né? Que ele se compadeceu. Ela não fez barulho, ela não fez estardalhaço, ela ficou ali, em prontidão, guardando os corpos dos seus 2 filhos. Então, Davi se compadeceu, teve pena dela, e junto com aqueles 2 corpos, mais os 5 e mais os restos mortais de Saul e Jonatas, o seu filho, então, por conta de Rispa, puderam ter um sepultamento digno, né? Então, essa mulher, ela foi um exemplo de respeito, de atenção e consideração pelos filhos. Mesmo no meio de toda a tristeza, ela enfrentou e zelou pelos filhos já sendo mortos. No próximo slide, para concluir aqui, o que a história de Rispa pode nos ensinar, né? Ela foi, a meu ver, um modelo de mãe que honrou seus filhos até na morte, né? E hoje é diferente, né? Hoje nós vemos tantos exemplos de mulheres que põem filhos na lata de lixo, né? Mulheres que expõem seus filhos à prostituição, à exploração infantil. Às vezes uma criança é abusada sexualmente, sinaliza para a mãe, e a mãe finge que não vê, né, porque não quer perder o marido, o companheiro. Há mães que não amam, não lutam e não honram seus filhos, deixando expostos, né, às feras das ideologias nocivas, né, tais como do homossexualismo, do feminismo. As aves de rapina não protegem seus filhos, né, das aves de rapina, das drogas, do vício, né, dos videogames. Hoje a Organização Mundial de Saúde, ela já constatou que o vício em jogos, né, em games, já virou uma epidemia.
E muitas mães defendem, eu prefiro meu filho lá horas no videogame, pelo menos ele está em casa. Mas não está acompanhando que tipo de jogo, né, se aquilo ali já ultrapassou as horas, né, que passa do normal, né, da normalidade, que chega a ser nocivo. Então, o exemplo de Rizpá nos orienta que devemos sim cuidar da nossa família com respeito, com amor, que não importa o que temos que passar, lutemos pela nossa família. Tem muita mulher que quando a coisa começa a ficar difícil, joga a toalha, desiste, né? Nós não podemos. E oremos, abracemos e choremos por nossos filhos diante do Senhor. Agora, irmãos, eu vou também compartilhar bem rapidinho 2 exemplos de mulher, porque tem gente que fala assim, mas está na Bíblia, são mulheres para lá de especiais, né? Não, mas tem mulheres que não estão na Bíblia que também deixaram um legado de fé, um legado de perseverança, um exemplo para nós. Uma delas, eu estou lendo um livro que chama Mães que Transformaram o Mundo. E são mais de 300 mães, né, que esse livro conta, de mulheres que moveram o mundo sendo boas mães, exercendo influência, né, sobre seus filhos, e que toda a humanidade foi beneficiada. Então, hoje eu trouxe só 2, tá? Bem pequenininha, bem resumido. Uma delas é Mônica de Tagashi. Ela nasceu em 332 e morreu em 387 depois de Cristo. Essa mulher, ela foi mãe de Agostinho. Sabe aquele livro bem famoso, Confissões de Agostinho? Ele foi, quando já adulto, né, um dos maiores teólogos cristãos. Mas não foi fácil, não. Olha a vida dela. Mônica nasceu numa região chamada Tagashi, no norte da África. Ela era uma serva de Deus, aprendeu a conhecer a Deus dentro da sua casa. Ela era uma serva piedosa e bondosa. Mas seus problemas começaram quando a sua família arranjou um marido para ela que não era cristão, que era o Patrício. Depois de casada com Patrício, ele se revelou um homem imoral, dado a bebedeiras, orgias e violento. Ele era adúltero. E esse é o conhecimento que a biografia diz. Ela exibia um comportamento amoroso e era notada como promotora da paz. Seu comportamento era reconhecido como despojada de amarguras e de maledicência. Ninguém via ela reclamando, amargurada, reclamando da vida. Não devia ser fácil, né? Com um contexto desse em casa, mas ela se manteve ali, temente ao Senhor e perseverando. A história nos conta que Mônica aproveitava todas as oportunidades para ensinar seus filhos sobre o amor de Cristo. E ela se recusava a desistir e pacientemente continuava a orar. Próximo slide. Ocorre que, quando ela ia ensinar a fé para os seus filhos, Agostinho, ele se agarrava ao exemplo do seu pai. Então, Agostinho, seu filho, ele seguiu por muitos anos, até os 30 anos de idade, o exemplo do seu pai. Então, ele se dedicou a essa vida, né, de bebedeiras, de orgias e tal. Mas Mônica ali perseverando, orando, clamando. E a história nos relata que a influência, a persistência de Mônica trouxe a conversão a Agostinho, a sua sogra e o seu marido, Patrício, antes de morrer, ele também teve a oportunidade e fez a oração de entrega a Deus. Então, Agostinho foi, por muitos anos, um homem devasso,
mas se converteu e se tornou um dos cristãos mais influentes de todos os tempos. Ele se tornou um grande teólogo e, a partir de então, começou a combater as falsas doutrinas que estavam se infiltrando na igreja. E Agostinho, ele escreveu numa de suas obras, ele falou o seguinte: as orações e a tristeza, de minha mãe me ajudaram a voltar para Cristo. Então, irmãs, que nós possamos nos espelhar nesse exemplo de Mônica, Vamos ler juntas aí essa última frase? Mães que influenciam o mundo nunca desistem de orar pela salvação dos seus filhos. Então, vire para a mulher que está do seu lado agora e fala: não desista de orar pelos seus filhos. Agora vira para outra e fala: não desista de orar pela sua casa. E vamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Novamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E para concluir, amém, Jesus, glórias ao teu nome. E para concluir, eu também peguei desse mesmo livro, que depois eu vou passar para a Lori, Lori, hoje você está cheia de tarefa para casa. Para a Lori compartilhar com vocês. Aí são histórias bem pequenininhas, Então, lá nesse livro, Mães que Transformam o Mundo, também conta da história de Nancy, é a mãe de Thomas Edison. Gente, Thomas Edison, ele é muito conhecido por ser o inventor da lâmpada elétrica. Mas ele não ficou só nisso, essa é a que a gente mais conheceu. Mas ele patenteou 1903 invenções, Thomas Edison. Mas eu vou dizer para vocês rapidinho, a vida dele não foi fácil não, viu? A mãe dele é que fez toda a diferença na vida dele. Olha, o que é isso? A Nancy, ela tinha 7 filhos. E o Thomas Edison, ele era o mais novo dos 7 filhos, da Nancy. Quando ele tinha 7 anos, a escola mandou uma carta para a mãe dele, dizendo que seu filho ele não consegue aprender, ele não consegue acompanhar os outros colegas. Nós não queremos mais o seu filho aqui na escola. Gente, era em 1800 e abobrinha. Não tinha escola em casa, esse sistema de você educar os filhos em casa, Mas ela assumiu a educação do seu filho. E olha o resultado. Ele tinha 10 anos, ele já estava assim, influenciado por sua mãe, se tornou um leitor, voraz. E aos 10 anos ele montou o seu pequeno laboratório, Ele não gostava de matemática, mas de química e física ele gostava. Então a mãe permitiu que no porão da casa deles ele fizesse o seu primeiro laboratório. Quando ele tinha um pouquinho mais de idade, com 12, ele começou a vender jornais no trem. E lá ele teve a oportunidade de conhecer os telegrafistas. E ele se tornou um telégrafo. E aos 16 anos ele já era um inventor e passou a desenvolver uma técnica mais moderna do telégrafo. Próximo slide. O inventor Thomas Edison, então, ele dedicou à sua mãe todo o mérito da sua carreira. Olha o que ele declarou lá no livro. Não tive minha mãe por muito tempo, mas ela lançou influência sobre mim, que durou por toda a minha vida. Se eu não tivesse contado com sua fé e incentivo num período crítico da minha vida, eu jamais teria me tornado inventor. Fui um garoto descuidado e com uma mãe de um calibre diferente, eu teria me dado mal. A firmeza dela e a sua doçura me mantiveram no caminho certo. As mães têm um poder de moldar o futuro dos filhos por meio da influência que elas exercem sobre eles. Amém, queridas? E vamos ler juntas,
Mães que influenciam o mundo acreditam no potencial de seus filhos e os ajuda a desenvolver. Agora vira para a irmã que está do seu lado e fala assim: desenvolva o potencial do seu filho. Amém. Gente, para concluir, nós podemos fazer para nós mesmos essa pergunta: qual legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Esse livro, ele é maravilhoso. Se você ainda não teve oportunidade, ele tem um capítulo voltado exclusivamente para essa questão do legado. Então, quais as marcas nós estamos imprimindo na vida das nossas famílias, especialmente dos nossos filhos? De que forma nós estamos usando o tempo e as oportunidades para influenciá-los? Gente, o tempo passa muito rápido. Lembra do exemplo que eu dei dessa senhora que eu disse no início da mensagem? Uma história verídica, uma história real. Nós temos um tempo limitado para exercer influência sobre os nossos filhos. Depois já começa a ver os amigos, os professores, os chefes, os líderes no trabalho, né? Então a gente não pode perder essa oportunidade de influenciar a mente e o coração dos nossos filhos. Então, todas essas mulheres que nós citamos aqui, elas tiveram algo em comum. O que foi? Elas foram intencionais. Elas se levantaram, se posicionaram para ser sábia, para ser perseverante, né? Para não ser murmuradora, para não ficar se vitimando. Ai, mas o meu marido é assim, o meu marido é daquele jeito. Não. Gente, não é fácil. Mesmo você que é casado com um homem cristão, que eu também sou, não é fácil. É fácil? Mas a primeira aliança que nós fazemos é com Deus. Eu já estou casada há 23 anos e eu sempre me lembro, levanto do joelho e me lembro. A minha aliança eu fiz primeiro com Deus. Agora você vira para a mulher do seu lado, se você ainda não é casada, né? Mas você já fique sabendo, tá? A nossa aliança primeiro é com Deus. Agora vira para o outro lado e fala: a nossa aliança primeiro é com Deus. Então, queridas, eu li uma frase e me impactou. Diz assim: nós não estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui para ser obedientes. Ai, mas eu não estou aqui para ser feliz. Eu atendi uma senhora essa semana que o rapaz falou lá: quero divorciar, quero me divorciar. E ele aceitou. E eu falei: mas o senhor ama essa mulher? Doutora, eu amo essa mulher, doutora. Eu já errei muito, mas ela já sabe que eu estou diferente. Eu falei: você pode arrumar namorado, mas pai para os seus filhos você não vai arrumar, não. Então, muita gente que chega lá para um divórcio, uma dissolução, a gente fala: olha, primeiro eu sou uma mulher cristã. Se tem chance, a gente luta junto, a gente vai fazer algumas terapias, a gente vai fazer encontros semanais, a gente vai lutar. Tem casos que a gente ainda consegue, né, com a graça de Deus, reverter. Mas tem alguns que já chegam lá: não, eu não quero, eu tenho que pensar em mim. Foram essas palavras. Eu sempre pensei nos meus filhos, eu pensei na casa, mas agora eu vou pensar em mim. Gente, não é pensar em mim, esse não é o modelo, esse não é o padrão bíblico. Cada um leve a sua cruz e siga-me. A vida cristã não tem luta, gente? A vida cristã tem luta. E Jesus enganou a gente, não. Quando ele diz: no mundo tereis o quê? Mas tens de bom ânimo. Então, queridas, quando você estiver passando por tribulações, passando por lutas, seja no trabalho, seja em casa, seja com filho, seja com marido, não jogue a toalha, porque a primeira
responsabilidade nossa é com Deus. E Deus não nos chamou para desistir. Tá bom, queridos? Então vamos obedecer, vamos nos posicionar de forma intencional para deixar um legado. Quando nós passarmos, dessa vida e fomos promovidas para a glória eterna, de que maneira você é lembrada? Ah, mas não estou falando de ser um ícone, para a sociedade. Tem gente que só quer mudanças. Ah, eu quero fazer a diferença para o mundo. Mas às vezes a gente não fez a diferença na nossa casa. Porque a nossa casa é a nossa primeira missão, é a nossa primeira responsabilidade. É lógico que Deus levanta alguns, como foi aqui Thomas Edison e outros, para fazer a diferença, Agostinho, Mas, irmãs, primeiro é a nossa casa. Então, queridas, a minha oração é que Deus nos ajude na nossa missão de influenciar nossas gerações pelo impacto do nosso exemplo. E o povo de Deus diz, amém. Glória a Deus. Então, Lore, se você me permite, eu vou orar mais uma vez. Senhor dos exércitos, Senhor, a Tua palavra nos desafia nessa noite a seguirmos o exemplo de Cristo, nosso libertador, o nosso salvador. Senhor, são tantas propostas nesse mundo que querem nos afastar de Ti, mas, Senhor, nos mantenha firmes, Pai, na missão, no propósito que o Senhor estabeleceu conosco, naquela aliança que o Senhor fez conosco na cruz. Senhor, nós recebemos tudo que o Senhor planejou para cada uma de nós. Só te pedimos, Senhor, forças, sabedoria, graça, para que possamos cumprir a nossa missão como mulheres virtuosas, mulheres cristãs, que vivem, Senhor, na Tua dependência. Nós não queremos viver de outra forma. Nós não queremos olhar para o lado, não queremos olhar para trás, como a mulher de Ló. Senhor, nos ajude, Pai. E te damos graças, Pai, que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.